E aí galera, eu sou Fabiano Cabelo. Bom, hoje eu quero falar sobre a continuação de um dos maiores fenômenos dos anos 80. Se você é uma children que cresceu assistindo TV Globinho, aliás, TV Colosso, como eu aqui, vocês vão lembrar daquele desenho do homem que usava calça de texugo, não, sunguinha de texugo, melhor dizendo. Gente, olha só, He-Man e os Mestres do Universo foi um desenho aí para quem nunca ouviu falar, que toda criança dos anos 80 assistia muito, né? Então ele teve esse contexto de ser um desenho que simulava o que Conan não poderia ser, né? Porque não tem aquela violência, as cores mudam. Tem um documentário aí na Netflix que eu recomendo muito vocês verem. Vou deixar aqui nos comentários o nome para ilustrar um pouco o que eu vou falar aqui, porque é importante para a galera entender que exigiu demais uma coisa que não dava para se exigir demais. Mas vamos começar. Bom, gente, Mestres do Universo Salvando a Eternia, ou como eu gostei de assistir, Masters of Universe Revelation. Gente, não foi a mesma equipe de dublagem que estava no desenho dos anos 80. Então a galera que já está reclamando da dublagem já começa por aí. Então vocês já estão errados, já tinha que ter começado no legendado. Por quê, Cabelo? Porque o legendado, o Skeletor, ou esqueleto, é o Mark Hamill. Nós temos a Teela como a Buffy, caça-vampiros. Eu tô falando os nomes assim da cultura pop porque tem muita gente que é péssimo com o nome de ator e atriz, né? E o nosso editor não vai ficar atacando na tela toda hora igual propaganda Jequiti para vocês se ligarem. Mas, gente, tem muita gente famosa no elenco do legendado. Por exemplo, a Maligna é a Cersei do Game of Thrones, o Mentor é o Cavaleiro Cebola do Game of Thrones, só citando alguns nomes aqui. Mas eu vou contar um pouquinho aqui sobre o plot da série e depois eu vou dar a minha opinião, tá? Meus 2 centavos, como dizem por aí, sobre o que eu achei dessa primeira parte. E aí vocês decidem se vocês vão dar uma chance ou não, ok? Bom, a série, ela começa exatamente, digamos que, uma continuação direta do desenho original. Aqui nós começamos com o seguinte, a Teela, ela está numa festa que ela está sendo nomeada mentora, né? Ou seja, uma patente muito alta para liderar, né, o exército de Eternia naquelas guerras que iam se suceder ali. Só que o que acontece, gente? A série, ela começa muito adrenada com a batalha final, né? O Skeletor, ele tem um plano que finalmente dá certo, ele consegue fazer uma emboscada e tal. E aí nós descobrimos, aliás, eu vou dar uns spoilers leves aqui, tá bom? É porque essa introdução realmente eu tenho que fazer. O que acontece? Nós descobrimos que o castelo de Grayskull, ele na verdade, ele era uma ilusão ali, que era o salão do saber, da sabedoria, e tinha um núcleo ali que continha toda a energia cósmica do reino de Eternia. Então por isso que o esqueleto ele queria chegar naquele lugar. A gente sempre ficava se perguntando o que tinha naquele raio daquele castelo. Então, ele mostra esse começo, só que a batalha se desdobra com o que? Os planos dele conseguem dar certo e ele explode aquele núcleo de poder. E o que acontece? O He-Man, ou melhor, o Príncipe Adam, para ele barrar aquela destruição, ele tem que invocar o poder de Grayskull novamente, e a espada do poder ela acaba se dividindo em 2, o que causa a morte de ambos. Eu tive que falar porque a série, no próprio pôster, você já vê que ele tá com as espadas divididas e o primeiro episódio ele se segue dali, é ali que começa. E por que eu fiz esse parênteses e tive que dar esse spoiler entre aspas? Teve muita gente falando assim, a série é do He-Man, mas não tem o He-Man. Gente, a série é Mestres do Universo. Então você vai ver finalmente uma série focada nos Mestres do Universo. Eu sei que tem um apelo, que o He-Man é o protagonista, que, né, deu a entender que só ele ia aparecer pra caramba, mas isso ele vai se desenvolvendo conforme você começa a assistir a série. Só que eu vou começar aqui pontuando os contras, para depois a gente alisar um pouquinho o negócio. Seguinte, tem as breguice, aquelas breguice que sempre teve dos anos 80 lá. O Valnezinho já tá rindo aqui nos bastidores. Tem as breguice tudo, gente. Tem as frases besta, sabe? Tem os erros de continuidade. Porque o roteiro de He-Man, gente, não dá pra se exigir muito também, né? Vamos combinar. Então, assim, esses contras, eu acho que você tem que relevar pra você começar a se divertir assistindo a série. Eu acho que o pessoal exigiu demais, sabe? Acharam que ia ser uma parada totalmente profunda e não é tanto assim, ok? E então o que acontece? Tem vários diálogos ali que você vê que realmente são propostas um pouco infantis demais.
Lembrando que esses diálogos, até com o He-Man mesmo aparecem. Gente, se vocês pararem pra pensar, o He-Man, ele tem a mesma mentalidade que o Lion do Thundercats. Por que eu fiz esse paralelo? Porque os dois são heróis superpoderosos, homens feitos com mente de adolescentes. Então tem umas frases besta, tem umas paradinhas bobas, tem uns trocadalhos. Então rola esse tipo de coisa. Isso já era do universo do He-Man. Mas, vamos partir um pouco para as coisas boas aqui. O que eu gostei bastante na série, por isso que eu estou falando dela para vocês, tá? Justamente ter aprofundado mais os personagens. Por exemplo, os antagonistas. Os meus personagens favoritos são a Maligna e o Gorpo. Gente, esses dois personagens, eles têm um crescimento e um tempo de tela maravilhoso. Sabe, você pega um pouco da história dos dois ali, motivações. O Gorpo, ele tá muito maneiro, ele rouba a cena, ele vai fazer você ficar emocionado. Quem já viu tudo sabe o que eu tô falando. E a Maligna, ela tem vários trechos assim, em que ela brilha, sabe? O elenco feminino aqui, eles brilham muito, mas não é só porque o elenco feminino, é porque ele foca nos outros mestres do universo. Aparece também o Mentor, sabe? O Mentor, ele tem aquela vibe do espírito quebrado, ele é expulso do reino de Eternia, sabe? Então tem essa procura, né? Porque o plot dessa primeira parte é, eles têm que procurar as duas espadas, né? E reforjarem, para invocarem de novo aquele poder de Grayskull, para restaurar aquele universo deles. Porque teve esse clash tão grande em que o mundo começou a morrer, sabe? A magia do mundo começou a acabar. Então tem esse paralelo. E aí você vê muito focando na Teela, né? A Teela, ela vê que, não sei se vocês lembram disso, mas ela não sabia que a identidade do Príncipe Adam era o He-Man. Então ela se sente enganada nesse primeiro momento e ela não quer mais participar daquelas mentiras. Por isso que eu tive que dar aquele pequeno spoiler no começo, porque esse acontecimento, ele é o trampolim para toda a trama, sabe? Inclusive eu achei muito maneiro ela ter se desgarrado do grupo principal. E você tem esse retorno dela aos poucos, a aceitação, ela começa a seguir a vida dela como uma caçadora. Então assim, além disso, você vê esse paralelo que a história, ela dá uma aprofundada em algumas coisas. Você vê a origem de Grayskull, sabe? Tem uns easter eggs muito legais que aparecem. Easter eggs não, né? Tipo, personagens mesmo, que vão te mostrar. A série estar legendada dá uma carga emocional e de empolgação muito grande, tá? Eu acho que se você assistiu dublado e não gostou, eu acho que é por isso, tá? Que não são aquelas vozes, sabe? A transformação do He-Man, gente, é uma parada que, tipo assim, teu amigo não tá relutante de assistir, dá uma chance. Mostra só a transformação do He-Man, sabe? Finalmente, pelo menos isso eles fizeram certo também, que é o lance do Príncipe Adam ter o porte menor, um senso amigável maior, né? Ele parece ter a aparência mais inocente do que o He-Man, né? E assim, os poderes, as lutas, tá tudo muito legal. Então assim, eu tô dando aqui meus 2 centavos porque eu acho que vale a pena vocês darem uma chance. A série tem um cliffhanger sinistro. O editor assistiu comigo aqui antes de eu começar a gravar o programa pra vocês. Ele ficou com uma carinha de conteúdo assim, olhando pro nada. Porque ele pensou que já sabia o que ia acontecer e não sabia. Entendeu? Então eu já vou deixar, tá bom? A dica aqui pra vocês. Vamos conversar aqui nos comentários, saber o que vocês acharam. Você que não assistiu, assista e depois a gente troca essa ideia. Porque, gente, são 2 partes. Por mais que você tenha achado que o protagonismo tá em fulano, ciclano e beltrano, lembre-se que tem 2 partes. Então ainda tem mais coisas pra acontecer aí. Encare isso como, de repente, desenvolver um personagem, um grupo de personagens, para depois você juntar num todo e ficar uma animação fenomenal. Ok? Você que tá chegando agora, já sabe, né? Já clica no like, compartilha o vídeo com aquele seu amigo que curte He-Man, que curte assistir esse tipo de animação. Se inscreve no canal, já ativa o sino para não perder nossas notificações, beleza? Vejo vocês no próximo programa. Valeu!